Eu nunca tinha visto uma criança ficar roxa tão rápido. Um segundo ela estava rindo, pulando no corredor da igreja com a bala de goma na boca, e no outro já estava com os olhos arregalados, as mãos no pescoço, o rosto inchando como se fosse estourar. Foi no intervalo do culto, quando todo mundo se levanta para tomar café e conversar. Eu estava ali, encostado na parede perto da cozinha, tomando um gole de suco de maracujá que a irmã Maria tinha feito, aquele bem doce, que arde um pouco na garganta. De repente ouvi um barulho estranho, tipo um engasgo seco, e quando virei vi o Davi. Ele tem 6 anos, filho da irmã Clara. Sempre quieto, daqueles que ficam brincando sozinhos com um carrinho de brum ou folheando a Bíblia infantil nas últimas fileiras. Naquele dia, alguém deve ter dado a bala para ele. Talvez a própria mãe, sem pensar. Quem é que não dá uma bala para a criança? A gente faz isso o tempo todo. Mas aquela foi parando ali bem no meio da garganta do menino. Eu não sei explicar como o corpo dele mudou tão rápido. Primeiro, ele tossiu forte, dobrado para frente, como se fosse vomitar. Aí parou de tossir. Parou de respirar. Os lábios ficaram roxos, depois a ponta dos dedos. Os olhos dele encontraram os meus, não sei por quê, porque tinha um monte de gente mais perto. E foi como se ele estivesse pedindo ajuda sem conseguir fazer barulho. A irmã Clara estava do outro lado da sala, conversando com a irmã Ana sobre a escola dominical. Ela não tinha visto nada ainda. Corri para ele, mas não sabia o que fazer. Já tinha ouvido falar daquela manobra, a de apertar a barriga, mas nunca tinha feito. Minhas mãos tremiam. Peguei o Davi pelo meio, virei ele de costas para mim, e apertei forte, bem embaixo das costelas, como se estivesse tentando espremer algo para fora. Nada saiu. Apertei de novo. Dessa vez ele fez um som, um chiado fino, e a bala voou pela boca dele, grudenta, e caiu no chão. O menino desabou nos meus braços, tossindo, chorando, e eu também quase chorei de alívio. Foi quando a irmã Clara gritou. Ela tinha visto a cena de longe, mas só entendeu quando viu o Davi no chão vermelho, ofegante. Correu para nós, pegou ele no colo e começou a chorar também, dizendo, meu Deus, enquanto o menino ainda engasgava um pouco, mas já conseguia respirar. Todo mundo se juntou em volta, uns rezando, outros perguntando o que tinha acontecido. O irmão João, que é enfermeiro, chegou e examinou Davi, disse que estava tudo bem, que ele só tinha se assustado. Mas não estava tudo bem. Porque na mesma hora o irmão Paulo, que é o ancião da congregação, se aproximou e falou baixo para mim, irmão, a gente precisa conversar. Eu não entendi. Ainda estava tremendo, suando, com a camisa molhada nas costas. Ele me levou para um canto, perto da porta dos fundos, onde ninguém ouvia. Você salvou o menino, e a gente agradece a Deus por isso. Mas você sabe que a gente não pode fazer essas coisas aqui dentro, né? Eu fiquei olhando para ele sem entender. Essa manobra que você fez, isso é coisa de médico. A gente confia em Deus para essas coisas. Se fosse da vontade dele, o menino ia se salvar sozinho. Fiquei calado. Não sabia o que dizer. O irmão Paulo continuou com a voz calma, como se estivesse explicando algo óbvio. Já aconteceu outras vezes, irmão. Uma irmã que deu remédio para a filha com febre sem rezar primeiro. Um irmão que levou o filho no hospital sem consultar os anciãos. A gente sabe que é difícil, mas a fé tem que vir em primeiro lugar. Se a gente começa a confiar mais nos homens do que em Deus, onde é que fica a nossa crença? Eu olhei para o Davi, que agora estava sentado no colo da mãe tomando água, ainda pálido. A irmã Clara me olhou também com um sorriso fraco, e agradeceu com a cabeça. Mas o irmão Paulo estava certo ali do meu lado, esperando uma resposta. Eu não pensei, irmão. Só vi que ele estava sufocando. Justamente. A gente não pode agir pela carne. Tem que parar e pedir direção, mesmo que pareça urgente. Fiquei quieto. Não queria discutir, mas uma coisa me incomodava. E se eu não tivesse feito nada? E se eu tivesse parado para rezar primeiro, como ele estava dizendo? O Davi ia ficar bem? Ou ia morrer ali engasgado, enquanto a gente esperava um milagre? O irmão Paulo deve ter visto a dúvida no meu rosto, porque ele colocou a mão no meu ombro. É assim que o inimigo trabalha, irmão. Ele coloca essas dúvidas na nossa cabeça. Mas a gente sabe que Deus é soberano. Se fosse a hora do Davi, nada que a gente fizesse ia mudar isso. Mas a gente tem que confiar que ele sabe o que está fazendo, mesmo quando não entendemos. Eu assenti, mas a pergunta ainda queimava dentro de mim. Não era só dúvida, era uma coisa mais funda, como se eu tivesse sentido o peso daqueles segundos na mão e não quisesse soltar. O irmão Paulo deve ter achado que eu tinha aceitado, porque ele sorriu e apertou meu ombro antes de se levantar. Vamos lá, irmão. O Davi já deve estar acordando. A gente pode passar lá para ver como é que ele tá.
Segui ele pelo corredor do alojamento, os pés arrastando um pouco. O cheiro de desinfetante misturado com comida fria vinha da cozinha comunitária. Algumas vozes baixas vinham dos quartos, risos abafados, o barulho de um rádio ligado em alguma estação gospel. Tudo parecia normal demais depois daquilo. A porta do quarto do Davi estava entreaberta. Dentro, a luz fraca do abajur deixava tudo com um tom amarelado. Ele estava deitado, a cabeça apoiada no travesseiro, a mãe ao lado segurando um copo d'água. Quando a gente entrou, ela levantou os olhos e fez um sinal de cruz discreto no peito. Graças a Deus, ela sussurrou. O menino já tá melhor. Ainda tossindo um pouco, mas o médico disse que foi só susto. Davi virou a cabeça pra gente e tentou sorrir, mas a tosse veio de novo, seca, como se ainda tivesse algo preso na garganta. A mãe passou a mão no cabelo dele, murmurando algo que não dá pra entender. Como é que você tá, campeão? O irmão Paulo se aproximou da cama, a voz mais suave do que de costume. Tô bem, irmão. Só, dói um pouco aqui. Davi apontou pro pescoço, onde a pele estava vermelha, como se alguém tivesse apertado com força. Eu fiquei parado perto da porta, as mãos nos bolsos. Não sabia se devia falar alguma coisa. A mãe do Davi me olhou e fez que sim, como se lesse meus pensamentos. Obrigada, filho. Se não fosse você. Não foi nada, doninha. Cortei rápido porque não aguentava aquele olhar. Não era humildade, era vergonha. Vergonha de ter sentido raiva quando o irmão Paulo falou que eu deveria ter rezado primeiro. Vergonha de saber que se fosse de novo eu faria a mesma coisa sem pensar. O irmão Paulo se virou para mim, como se soubesse o que estava passando na minha cabeça. Mas dessa vez ele não falou nada. Só ficou ali, quieto, enquanto a mãe do Davi ajustava o cobertor no filho e pedia pra gente sair para ela trocar a camisa dele. No corredor, o irmão Paulo encostou na parede e cruzou os braços. Você salvou a vida daquele menino hoje, irmão. Isso não é pouco. Mas e se não fosse a vontade de Deus? A pergunta saiu sem querer, mais dura do que eu pretendia. Ele demorou para responder. Quando falou, a voz estava calma, como se tivesse ensaiado aquelas palavras antes. Deus usa as pessoas, irmão. Às vezes ele age através da gente sem a gente nem perceber. Você obedeceu ao instinto que ele mesmo colocou em você. Não é para ficar remoendo isso não. Fiquei olhando pro chão, os dedos coçando a costura da calça. Não estava convencido, mas também não queria discutir mais. O cansaço começou a pesar nas pernas, como se o corpo só agora percebesse o que tinha acontecido. Vou dormir um pouco, falei. Amanhã tem que acordar cedo para limpar o galpão. O irmão Paulo não tentou me segurar. Só deu um tapinha nas minhas costas e disse: Descansa, irmão. E se precisar conversar, você sabe onde me achar. No quarto, deitei na cama sem nem tirar a camisa. O colchão rangeu quando virei de lado, o travesseiro ainda quente do sol da tarde. Fechei os olhos, mas as imagens vinham sem parar. O Davi engasgado, o rosto roxo, as mãos dele batendo fraco no meu braço enquanto eu tentava desobstruir a garganta. E depois o alívio quando ele respirou fundo, o ar entrando com um chiado. Alguém bateu na porta. Antes que eu pudesse responder, o Zé entrou, ainda com a camisa do trabalho suja de graxa. E aí, cara? Ouvi dizer que hoje teve agitação aqui. Sentei na cama, passei a mão no rosto. Não foi nada, Zé. Só um susto. Susto nada, mano. O pessoal tá falando que você salvou o Davi, que ele tava quase indo pra glória e você puxou ele de volta. Para com isso. Ele riu e jogou uma garrafa d'água pra mim. Toma. Você tá com cara de quem precisa. Bebi um gole, a água fria descendo queimando um pouco. O Zé se sentou na cama ao lado, o Scott. O colchão afundou com o peso dele, e o cheiro de óleo queimado e suor misturado veio forte. O Zé sempre cheirava assim depois do turno na oficina, como se carregasse o dia todo nas roupas. Ele cruzou os braços, olhando pro Davi, que ainda estava deitado de lado, respirando pesado, os lábios um pouco arroxeados. O que foi que aconteceu mesmo? Perguntou baixo. Eu balancei a garrafa entre as mãos, sentindo o plástico frio. Não queria falar. Não agora. Mas o Zé não era de desistir fácil. Ele engasgou. Comida. Apertei os dedos na tampa. Eu tava ali. Vi ele começar a se debater. Aí foi só instinto. Instinto nada, cara. Você sabe dessas coisas. Não sei porra nenhuma. Cutuquei o joelho dele com o cotovelo. Só empurrei a barriga pra cima até sair. O Zé riu, mas foi um riso seco, sem graça. Você é bom nisso. Sempre foi. Não respondi. Ele não entendia. Não era sobre ser bom. Era sobre não ter escolha. Quando você vê alguém sufocando na sua frente, ou você age ou carrega aquilo pra sempre. Eu já carregava coisa demais. O Davi gemeu, se mexeu.
Abri a boca para chamar a enfermeira, mas ele só virou pro outro lado, tossindo fraco. O Zé se levantou, passou a mão no cabelo curto, deixado marca de graxa na testa. Vou embora. Minha mãe tá esperando. Hesitou na porta. Se precisar de alguma coisa, me liga. Assenti. Ele saiu sem fazer barulho, mas o cheiro dele ficou no ar, como sempre. Fiquei olhando pro Davi. O peito dele subia e descia devagar, o lençol amassado embaixo dos dedos. Lembrei da primeira vez que o vi, há uns 2 anos, quando chegou aqui com a mochila cheia de roupas surradas e um olhar que parecia ter visto demais. Na época ele mal falava. Agora, pelo menos, ele tentava. A enfermeira passou correndo pelo corredor, o sapato rangendo. Ouvi vozes baixas, o som de uma cadeira arrastando. O hospital nunca ficava quieto, mesmo à noite. Sempre tinha alguém gemendo, algum monitor apitando, algum funcionário cansado suspirando. Levantei, estiquei as pernas. As costas doíam de ter ficado curvado sobre o Davi, pressionando até o pedaço de frango sair. Passei a mão no pescoço, sentindo os músculos duros. Precisava de um banho. Precisava dormir. Mas quando saí pro corredor, vi a Dona Maria sentada numa cadeira de plástico, as mãos juntas, os olhos vermelhos. Ela se levantou assim que me viu. Como é que ele tá? A voz dela tremia. Melhor. Já respira normal. Ela exalou, como se tivesse prendido o ar o tempo todo. Deus te pague, meu filho. Não gostava quando falavam assim. Não era questão de Deus. Era sorte. Ou azar, dependendo de como se olhasse. Vou embora, Dona Maria. Se precisar, chama a enfermeira. Ela sentiu, mas seguiu me olhando enquanto eu andava pelo corredor, como se esperasse que eu dissesse mais alguma coisa. Não tinha mais nada para dizer. Lá fora, o ar estava pesado, úmido. A rua brilhava com as poças da chuva que tinha caído mais cedo. Passei a mão no rosto, sentindo a barba por fazer arranhando a palma. O ponto de ônibus estava vazio, só umas latas amassadas no chão e um cartaz rasgado pregado no poste. Sentei no banco de metal frio, encostei a cabeça na parede. O cansaço veio de repente como uma onda. Fechei os olhos, mas a imagem do Davi se engasgando apareceu de novo, os olhos arregalados, as mãos batendo no peito. Apertei os punhos. O ônibus chegou com um chiado de freios, a porta abrindo devagar. Subi, passei o cartão e encontrei um lugar no fundo. O motorista ligou o rádio, uma música antiga, alguma coisa com violão e voz arrastada. Encostei a testa no vidro, vendo as luzes da cidade passarem borradas. Cheguei em casa e a porta rangeu quando abri. O apartamento estava escuro, só a luz fraca do abajur na sala. A Ana deve ter dormido. Tirei os tênis, deixei-os jogados no chão, andei na ponta dos pés até o quarto. Ela estava deitada de lado, o cobertor puxado até o queixo, o cabelo espalhado no travesseiro. Parecia mais nova assim, sem as rugas de preocupação na testa. Sentei na beira da cama, tirei a camisa, fiquei só de calça. O ar-condicionado zumbia abaixo, resfriando a pele. A Ana se mexeu, abriu os olhos devagar, piscando contra a luz fraca que vinha do corredor. Vi quando ela me reconheceu, o rosto ainda sonolento, os lábios entreabertos como se fosse dizer alguma coisa, mas só suspirou e esticou o braço para o meu lado da cama. Chegou tarde, murmurou, a voz rouca de sono. Não era uma pergunta. Tive que resolver umas coisas, falei, deitando ao lado dela. O colchão afundou com meu peso, e ela se encostou em mim, o nariz frio no meu ombro. Cheirava a sabonete e a algo doce, talvez o shampoo que usava. Você está gelado, reclamou, puxando o cobertor até cobrir meus ombros. É o ar-condicionado. Ela não respondeu, só aninhou a cabeça no meu peito. Senti os dedos dela traçarem círculos distraidamente na minha costa, como faz sempre quando está prestes a dormir de novo. Fiquei olhando para o teto, ouvindo a respiração dela ficar mais lenta, mais funda. Amanhã a gente conversa, disse, tão baixo que não tinha certeza se ela ouviu. A Ana não se mexeu. Talvez já estivesse dormindo. Ou fingindo. Fechei os olhos, mas o sono não vinha. A música do táxi ainda ecoava na minha cabeça, aquela voz arrastada cantando algo sobre perdas e estradas. Pensei no que tinha deixado para trás no escritório, nos papéis assinados, nas mensagens que ignorei. Pensei no que não tinha coragem de dizer em voz alta. O relógio no criado mudo marcava 2:30 quando a Ana se virou de novo, desta vez com um murmúrio incompreensível. Apertei os lábios contra a testa dela só por um segundo, antes de me afastar devagar para não acordá-la. Levantei, peguei a camisa do chão e vesti no escuro. No corredor, a luz do abajur fazia sombras compridas nas paredes. Entreabri a porta da sala e fiquei parado ali, ouvindo o silêncio do apartamento. Não tinha fome, não tinha sede. Só uma coisa pesada no peito, como se tivesse engolido chumbo.
Abri a geladeira por reflexo, mesmo sabendo que não ia encontrar nada que quisesse. Uma garrafa de água pela metade, um pote de iogurte vencido, metade de uma pizza ressecada. Fechei a porta com mais força do que pretendia e o barulho ecoou. Voltei para o quarto em passos lentos. A Ana não tinha se mexido. Fiquei olhando para ela por um tempo, para a curva das costas debaixo do cobertor, para a mão que descansava aberta na almofada, como se estivesse esperando algo. Deitei de novo, desta vez de costas, os braços cruzados sobre o peito. O ar-condicionado continuava zumbindo. Pensei em desligar, mas não me mexi. Não sei quando finalmente dormi. Só sei que quando acordei, a luz do sol já entrava pela fresta da cortina, e o lado da Ana estava vazio. O lençol ainda morno onde ela tinha deitado. No travesseiro, um fio de cabelo preto enrolado como um ponto de interrogação. Levantei devagar, com a boca seca e um gosto amargo na língua. O relógio no criado mudo marcava 9h17. Demasiado tarde para ser cedo, demasiado cedo para justificar o dia perdido. No chão, junto à porta do banheiro, os chinelos dela estavam virados, como se tivessem sido chutados de qualquer jeito. A escova de dentes não estava no copo ao lado da minha. Abri a torneira, deixei a água correr até ficar fria, molhei o rosto. As gotas escorriam pelo pescoço, mas não aliviavam a sensação de que algo estava preso na garganta. Na cozinha, a chaleira ainda estava quente no fogão. Uma xícara suja de café na pia, com um pouco de borra no fundo. Peguei o celular, nenhuma mensagem, nenhuma chamada. O silêncio do apartamento parecia mais alto do que o barulho da porta na noite anterior. Vesti uma camisa qualquer, passei os dedos pelo cabelo. Na mesa da sala, um post-it amarelo grudado no meu caderno. Asterisco, não esquece do leite asterisco. A letra dela inclinada para a direita como sempre. Dobrei o papel em 4 e guardei no bolso. Saí sem fechar a porta direito. O corredor cheirava a desinfetante e a algo queimado. No elevador, apertei o botão do térreo com mais força do que o necessário. Quando as portas se abriram, o sol batia direto nos olhos. Pescando, vi a figura dela do outro lado da rua, caminhando rápido, a mochila balançando nas costas. Não gritei. Não corri. Só fiquei parado, com as mãos nos bolsos, até ela dobrar a esquina e sumir.